Sejam bem-vindos a mais um 3eng Podcast. Estou aqui novamente com meu amigo Rodrigo. Tudo bom, Rodrigo? Boa noite. Tudo certo, Guilherme? Boa noite. Boa noite para quem tá ouvindo também. E no podcast de hoje estamos com um convidado especial, que é o Gustavo, que ele é engenheiro de produção mecânica, então estamos dando sequências às engenharias de produção, como muitos pediram no Instagram. Seja bem-vindo, Gustavo, tudo bom? Boa noite, obrigado Guilherme e Rodrigo aí pelo convite. Tudo bem? Gustavo, se tu puder falar um pouquinho pro pessoal aí, brevemente sobre a tua trajetória, o que que tu faz hoje, pra gente saber ali o que que a gente vai conversar, né, ao longo dessa conversa. Legal. De forma bem resumida aí, antes da gente aprofundar, eu fiz engenharia de produção mecânica entre 2011 e 2017. Já no meu último ano de faculdade, eu fiz processo seletivo de trainee da Ambev e lá estou há quase 5 anos. Hoje minha carreira profissional se resume à Ambev enquanto empresa. Bacana, então, só lembrando, né, de alguns avisos que a gente sempre dá, né, siga a gente no Instagram, tá aí do lado do rostinho do Gustavo, deve estar aí o @3endpodcast, e acho que é isso, né, Guilherme? Não esqueça de Curta o curtir o vídeo também, né, vídeo, se inscreva no comentar se vocês canal. têm alguma curiosidade, se inscrever no canal, ativar o sininho de Isso. notificações e compartilhar com seus amigos. Esse aviso que vocês Isso, e veem em deixa todos aí os embaixo nos vídeos. comentários, alguma dúvida, né, que tem aí em relação ao Gustavo ou em relação aí ao nosso podcast que a gente vai estar respondendo também. Sim. Ô Gustavo, geralmente a gente inicia com a mesma pergunta para todo mundo. O que te levou a decidir para fazer engenharia de produção mecânica? Tu, Gustavo, adolescente, assim, o que que passou na tua cabeça? É esse curso. Cara, é difícil responder essa. Acho que foram três fatores principais. Acho que antes de responder essa, vale comentar que eu não comecei direto na engenharia. Eu fiz um curso de direito antes, por quase um ano, numa faculdade particular aqui de Floripa. Logo que eu saí do ensino médio, eu tentei o vestibular para direito. Enfim, na minha família tem alguns advogados aí, servidores públicos, e tentei seguir o mesmo caminho. Achei que era o caminho mais fácil. É curioso que eu ouvia da minha mãe algo do tipo: filho, você é estudioso, você é determinado, você vai fazer direito, vai estudar para um concurso de juiz federal. Sabe quanto que ganha um juiz federal? Eu, quanto, mãe? Tantos mil. Eu falei, cara, estabilidade, tua vida está resolvida, e assim eu decidi tentar direito. Mas eu, enfim, logo depois do primeiro semestre já vi que não era minha praia, eu sentia muita falta de números, eu sempre fui de número, eu sempre fui aquela criança que levantava a mão quando a professora de matemática perguntava quem que gostava de matemática e tal, poucos, e enfim, acho que de forma de raciocínio lógico, para mim foi sempre algo que andou bem, e dali eu entendia que eu precisava me aventurar um pouco mais aí nas possibilidades de engenharia, mas daí qual engenharia escolher? A gente sabe que tem um monte, né? Se a gente pensar na UFSC, aqui nós três formados na UFSC, não sei nem responder quantas tem. E daí é curioso, porque eu acho que foi a indecisão que me levou para a engenharia de produção mecânica, porque eu, no primeiro momento, pensei na mecânica por ser um curso mega renomado a nível nacional, né? Acho que é um dos melhores, um dos três melhores aí do país, junto, se não me engano, com a USP e com São Carlos. E dentro disso eu entendia que eu não queria ir para uma parte muito técnica, mas eu também não sabia o que exatamente eu queria fazer depois da faculdade, né? Então a gente naquela situação de 18, 19 anos de idade, pensando o que fazer Homem para o resto da perdido. vida. E daí, para aliviar um pouco a barra aí, a verdade é que eu tentei ficar um pouco mais em cima do muro e fui para o lado da produção, porque eu já vinha estudando a ideia de que a produção me daria uma formação técnica, mas ao mesmo tempo capacidade para poder fazer um concurso público, se fosse o caso, para empreender, se fosse o caso, para entrar numa grande empresa, enfim, modelo mais CLT, que acabou acontecendo. Então, a verdade é essa: busquei engenharia pelos números, a mecânica pelo renome e a produção por abrir um pouco mais o leque de opções. Pô, bacana. E parece que tu foi um pouco, como é que eu posso dizer? É, porque tu sempre teve o objetivo de fazer direito, né? Isso pra ti sempre foi claro de que tu iria fazer isso, né? Então tu nunca pensou, né? Tu teve que pensar em qual engenharia fazer assim na hora ali, né? Depois que tu já tinha desistido de direito, né? Foi. Eu comecei o ensino médio sem saber o que eu queria ainda da vida em relação ao vestibular. Primeiro ano, nem pensava nisso. Segundo ano, a gente faz o vestibular de teste, né? Não sei se vocês fizeram também. Eu Sim. lembro de Minha ter mãe não deixou. feito. Não deixou. Ela falou que eu ia me sentir ou confiante se passasse, e daí ia relaxar no terceirão, ou se não passasse ia ficar deprimido. Então ela não deixou. Não vai É fazer. um bom pensamento É aí, um bom verdade. pensamento. Mas eu lembro de ter feito no segundo ano, e ali eu tinha que tomar uma decisão já, porque por mais que fosse teste, eu teria que escolher um curso ali para tentar.
E eu lembro que eu tentei já o Direito na época sem, claro, não tinha pretensão ainda de passar, nem nada, era mais para me testar. E acabou que ao longo do terceiro ano, fazendo os simulados, e se eu não me engano, na minha época do simulado, vinha junto uma simulação de classificação também, né, conforme os cursos que a gente queria fazer. Sim. E eu sempre botava ainda Direito e ia acompanhando. Mas a verdade é que eu nunca tive 100% de certeza, foi muito mais na onda de mãe Sim. aqui, enfim, de Uhum. pai, que me dava sugestão por conhecer um pouco mais aí da carreira. Mas sim, você está certo, Rodrigo. Em um ano, praticamente, eu tive que sair do Direito, voltei a fazer cursinho e tive ali um período de um ano para decidir qual curso eu iria me inscrever lá no Tu em desistisse 2010, logo na época. depois, assim? Ou passou-se quase um semestre? Eu fiz um semestre inteiro, Uhum. completo. Eu ia começar o segundo semestre e daí eu já resolvi que não fazia sentido para mim, que eu estava ali muito mais pela obrigação de já ter começado algo, de ser uma sugestão de um familiar, do que propriamente um interesse próprio. Então, já ali no segundo semestre eu desisti, nem cheguei a me matricular no segundo semestre, na Entendi. verdade. Tu não é o primeiro que começou numa graduação, depois, né, interrompeu para fazer alguma outra. A gente tem vários convidados aí que também fizeram isso e a gente percebeu aqui ao longo desse nosso canal aqui no YouTube, né, que é mais normal do que parece. O próprio Guilherme também fez isso, né, Sim, eu Guilherme? fiz Começou dois como anos e meio de jornalismo. jornalismo ainda. Isso. Caramba, Mas eu olha que entrei na faculdade curioso. muito melhor depois. Eu entrei com 20 anos de engenharia, bem melhor, assim, sem comparação. Isso, então, Gustavo, é mais uma prova, né, de que quem está começando agora, se não gostar, dá tempo ainda de mudar, né, não tem problema nenhum. E até queria que tu falasse um pouco sobre isso, Gustavo. Tu se sentiu melhor? Tu se arrepende ou realmente valeu a pena? Zero, acho que zero arrependimento, assim, eu enquanto filosofia de vida tento não ter arrependimentos em relação às escolhas que a gente faz. É muito fácil a gente olhar para trás hoje e falar que faria diferente, mas naquele momento era o que a gente julgava ser mais certo. Então, enfim, não tem arrependimento nenhum. E, enfim, no final foi uma boa escolha, enfim, foi uma boa escolha sim por tudo que eu acho que a gente vai conversar aí hoje. Sim, a gente pode falar um pouquinho ali como é que foi quando tu entrou na graduação de Boa. engenharia, né? Quais foram, assim, as sensações, se foram boas de ter números ali como tu queria? Para ser sincero, primeira sensação, eu sou mais velho que todo mundo aqui. Tava todo mundo ali já meio que passando de primeiro vestibular, já estava entrando com, nem lembro na época, 18, 19 anos. E eu, como entrei no segundo semestre ainda, já estava com 20. Eu lembro de ter colega meu, que até hoje que é amigo meu, não tinha nem 18 anos de idade, não podia nem Sim, fazer festa ali nas festas de calor, de bebê e tal, porque eu não tinha feito 18 anos. Então eu lembro que a primeira sensação foi essa, falei, caramba, já sou mais velho que todo mundo. Isso é curioso, porque no primeiro momento isso me veio como uma sensação ruim, só que num segundo momento, ao longo dos semestres, conforme passaram, eu entendia que ter começado também mais velho, não me comparando aqui com os outros, né? Eu comigo mesmo, mas eu entendia que eu estava mais maduro até para aproveitar as oportunidades que a graduação me ofereceu, né? Desde a parte extracurricular acadêmica, a parte extracurricular mais técnica, enfim, estágios que eu me envolvi, eu já me conhecia mais. Então, acho que esse processo de autoconhecimento, ainda que tenha sido 1, 2 anos a mais que a maioria, eu acho que me fez aproveitar as oportunidades que a UFSC me ofereceu ali durante os 6 anos que eu estive na universidade. Tu teve muita dificuldade, assim, nas disciplinas iniciais, porque tu fez de direito, né? E daí tu chegasse, cálculo, física, Não química. tive. Pior que não tive, não Não. tive. A parte de química a gente nem entrava tanto. Acho que para qualquer um que está ouvindo a gente aqui que vai começar na engenharia, tem que saber que o ciclo básico é igual para todo mundo, né? Você vai Uhum. passar por sim. álgebra, cálculo básico, ou A ou 1, não sei como é que estão chamando hoje, mas não é só um, né? Tem 1, 2, 3, 4, tem álgebra, tem geometria analítica, acho que todo mundo vai ver um pouco de estudo. E eu já gostava disso, né? Não, Uhum. não que eu lembrasse muito da minha época de ensino médio, mas por exemplo, quando eu parei para fazer cursinho, uma das 2, 3 disciplinas que eu peguei para realmente focar e fazer até de forma isolada, fora de um Uhum. cursinho padrão, foi matemática. Então, eu me esforçava já bastante com isso. Então, acho que a hora que eu entrei na faculdade, eu estava com a cabeça meio aquecida em relação aos números, tá? Ah, tu Não pegou tive disciplina, dificuldade. assim, antes de entrar? Não que eu Ah, Não. tenha tá. pego disciplina. Eu, na época do pré-vestibular mesmo, eu fiz o cursinho padrão, que tem ali Uhum. todas as disciplinas, e eu não sei como é que chama hoje, mas na época a gente chamava de disciplina isolada, né? Que eu fazia 3 vezes na semana, por exemplo, aula de matemática. Eu tinha, fora do cursinho, um preparatório só de matemática Ah, para o tá, vestibular. entendi. Eu fiz durante um semestre, se eu não me engano. Então, já meio que cheguei aquecido aí nesse sentido.
Ah, tá, o que eu tinha entendido é que tu tinha feito umas disciplinas na UFSC, porque existem pessoas que fazem as disciplinas básicas na UFSC pra adiantar. Então, Sim, sim, de verão, né? Eu lembro que quando eu estava saindo da faculdade começaram a ter umas opções de fazer cálculo, acho que ainda antes do período letivo normal ali uhum. do semestre, né? Enfim, não sei como é que está hoje, mas não chegou a ser antes da faculdade, não. Eu segui a grade curricular normal. Ô Entendi. Guilherme, até aproveitando isso que ele falou agora, né, de ser mais velho e ter uma maturidade, né, para aproveitar as oportunidades que a graduação nos dá, tu confirma isso também? Tu sentiu isso também, Guilherme? Uhum. Sim, sim, eu vejo isso, tipo, muito, assim. Quando eu entrei no jornalismo com 17 anos, a minha cabeça era uma. Nem levava as coisas direito a sério na faculdade. Daí chegou na engenharia, eu já entrei bem mais focado, foi muito mais fácil começar a estudar. E também tem uma coisa, o período do resultado do vestibular até o início do primeiro semestre, o resultado do vestibular, no meu caso, saiu dia 28 de dezembro. E as aulas começaram lá pela primeira semana de março. Então eu fiquei janeiro e fevereiro, assim, minha vida acabou, assim, já cumpri minha meta de vida. Então, No jornalismo, isso, é né? isso no jornalismo. Quando eu tava na engenharia, eu já entrei com outra cabeça, entendeu? Eu já entrei que, tipo, a faculdade tem um pique diferente, ainda mais que engenharia é bem mais puxado que jornalismo. Daí. Eu entrei com um pique diferente, eu já entrei concentrado, ó. Já desde a primeira semana eu já estudava cálculo, fazia as listas, me adiantava pra não ficar atrasado, porque eu Sim, sabia que mesmo o jornalismo sendo menos puxado que a engenharia, é também, se tu deixasse acumular, tu se dava mal. Tinha que Da- preparar, né? Você É, tinha que minimamente prestar atenção na aula, não, fazer um tu tinha lição de que fazer casa, né? as atividades. Se tu deixar muito acumular trabalho, tu não dá conta no fim de semestre. E eu senti isso É, no jornalismo no primeiro semestre, que eu não tava com aquele pique, eu deixei acumular algumas coisas. deixar acumular ali na graduação, acho que é uma das coisas que a gente deve evitar ao máximo, assim, né? Sim. Porque é complicado realmente. Porque o professor ele deixa a gente largado, né? Ele Vai não cada um no cobra. seu ritmo, mas chega na hora da prova, se tu não tá. mas esse acho que esse é um dos principais aprendizados que a faculdade traz para a gente, né? Ainda mais os cursos tidos como mais difíceis, e Uhum. daí entendo que engenharia é um deles, né? Cara, ninguém ali é pai e mãe da gente, e a gente tem que aprender a se virar sozinho. Não Sim, tem mais alguém pegar a gente na mão e falar, vem cá para prestar atenção na aula, para fazer um exercício, se preparar para a Sim, prova. Então, a hora que você faz a primeira prova de cálculo, você tira 3, você fala, porra, acabou meu mundo, né? Isso não tem no jornalismo direito. Só que na engenharia você aprende a persistir, você fala, cara, 3 dá para chegar ainda e passar direto. Não tem tanto problema assim, você consegue se organizar, que a né? E nota você de passa. corte é 6, só pra situar na UFSC, por exemplo. Verdade. 5,75 na realidade, porque eles têm uma coisa bizarra chamada arredondamento. Tu gosta de arredondamento quando tu tira 5,75, mas quando tu tira Ah, 5,69, aí tu não gosta. cara, tu sabe que esse arredondamento me salvou de me formar, mas eu conto isso mais para frente. O Rodrigo falou de arrependimento. Na verdade, pensei no arrependimento, agora que o Guilherme contou a experiência dele. Eu, por ter entrado no segundo semestre, me arrependo de não ter aproveitado melhor meu primeiro semestre ocioso, vamos pensar assim, sem compromisso. No final, foi o semestre que eu desenvolvi um hobby pela corrida, uma paixão pelo esporte, que hoje carrego aí comigo até hoje. Enfim, me trouxeram, acho que, várias conquistas pessoais, profissionais, mas foi um semestre que eu fiquei sem fazer nada, assim, nesse sentido produtivo de, pô, vou, não sei, me preparar para estudar um outro idioma, vou... Enfim, quem tiver a oportunidade, né, e porventura acabar começando no segundo semestre, acho que vale se planejar para entender o que pode fazer ali durante uns 3 meses, pelo menos, uma habilidade nova, um curso que se tem interesse, é importante, acho que é um tempo precioso ali que dá para aproveitar. Essa questão da corrida que o Gustavo falou agora, a gente vai conversar mais pra frente também sobre isso. Uhum. Quem quiser depois dar uma olhada lá no Instagram dele, ele tem bastante coisa sobre essa vida de corredor, né? Esse hobby dele, né, Gustavo? Verdade. Então foi nesse gap aí de 6 meses que tu desenvolveu isso. Antes tu não praticava muito esporte, não corria muito, como é que Eu foi? praticava, só que eu jogava handebol, muitos anos, ainda ensino fundamental, e no ensino médio eu parei por conta dos estudos. E, enfim, teve um gap ali de uns 2, 3 anos sem esporte, e foi justamente por ter começado na UFSC, ter passado para o segundo semestre. Eu falei, porra, agora que cumpri essa missão, preciso voltar para o esporte, preciso emagrecer. Eu achava que eu estava gordo, né? Eu falei, vou começar a correr, comecei meio que por conta ali, com planilha de revista e tal. E só que as coisas foram evoluindo. Desde então, nunca mais parei aí, nem no esporte, nem na distância, nem nos objetivos, enfim.
Então é curioso, porque o esporte meio que também coincide com a minha história na engenharia ali na UFSC. Pois é, ali na graduação, tu fez alguma coisa extracurricular em relação ao esporte? Por exemplo, participou da Porra. atlética do curso ou fez alguma disciplina lá da educação física? Não, disciplina eu fiz, tá? Disciplina de educação física eu Sim. fiz com interesse de economizar dinheiro. Por quê? Porque eu, na época, já tinha até avançado da corrida e estava fazendo triatlon. Eu, ao longo da minha engenharia na UFSC, acho que isso é legal de comentar, eu fiz 2 vezes o Ironman Brasil, que é Legal. em Florianópolis e que é uma prova de triatlon endurance que dura um dia inteiro. Inclusive, vai acontecer no próximo domingo aqui, não sei quando é que o pessoal vai estar vendo o vídeo, mas agora, dia 29 de maio, vai ser o Ironman Brasil, que é em Floripa. Floripa é meio que capital nacional aí do triatlo. E eu, ao É longo da verdade. graduação, fiz 2 vezes a prova. Então, eu, numa época, queria nadar mais, sem gastar dinheiro, e eu peguei a disciplina de natação como extracurricular. Não servia para nada, assim, não contava como opcional, só que eu conseguia nadar ali na piscina da UFSC, do centro esportivo, sem precisar pagar, e tinha uma mínima orientação ali que me ajudou nos treinos também. Mas são 3, a pessoa tem uma prova gigante, né, você tem 3 coisas a fazer, né, nadar, correr e pedalar, é Cara, isso, né? uma prova, sempre que a gente fala em triatlo, são 3 esportes. Primeiro, nada, geralmente, né, no mar, geralmente em mar aberto. Em seguida, você pedala e você corre. Essas distâncias vão desde uma que a gente chama de sprint, que você vai nadar 750 metros, pedalar 20 quilômetros e correr 5 quilômetros. É uma prova que dura aí de 1 hora e meia, para a maioria. E o Ironman é a maior distância dessas, que você Uhum. nada 3.800 metros, Tá quase 4 louco. quilômetros, você pedala 180 quilômetros, e aqui na ilha, para quem conhece Floripa, tá em Floripa, você sai de Jurerê, você vai até o aeroporto, praticamente você volta para Jurerê, e isso é uma volta. Então você faz isso 2 vezes, e Nossa, Tá você corre louco. e é você corre quase uma uma maratona. semivolta na ilha, assim. E daí você corre uma maratona, que são 42 quilômetros, lá entre Jurerê e Canasvieiras também. Então, a prova foi essa aí que eu me meti durante 2 anos aí da faculdade. Mas aí tu participou só por hobby, assim, né, ou tu Por conseguiu ali hobby. uma boa classificação? Não, por hobby. Isso é curioso essa tua pergunta, Rodrigo, porque é que geralmente quando você vê alguém que é, porra, aficionado, apaixonado por corrida, triatlon, você fala, caramba, todo dia tá levantando às 5 da manhã para treinar, não sei o que, para sofrer. Mas esse cara vai ganhar prova, pelo menos, vai ganhar um dinheiro, alguma coisa, né? Mas não, não ganha nada, cara. Vou te falar que uma prova como Iron, são 2.000 pessoas participando ali, e dessas 2.000 pessoas, tem 15 que a gente chama de elite ou profissional, que vão realmente para ganhar a prova, inclusive atletas internacionais que vêm de fora. O restante está ali para se desafiar, está ali para fazer seu primeiro Ironman, você cruzar a linha de chegada e falar, pô, eu sou capaz de fazer qualquer coisa que eu fizer na vida depois de ter passado por isso, né? Ou já fez uma vez e falou, pô, quero me superar e fazer mais rápido que o ano anterior. Então, o objetivo é sempre você consigo mesmo. Então, isso é muito legal da corrida e do esporte individual aqui, né? Que é sempre você com você mesmo. Você não precisa se Sim, comparar com os outros. Sim. entendi. E é normal ali naquela, porque toda vez que eu vejo aquele pessoal nadando ali, como tu falou, em mar aberto, né, eu fico imaginando na cãibra, porque eu com certeza teria cãibra ali, né. É normal, assim, dar problema com uma ou outra pessoa ali, eles terem que socorrer e tal? Não é raro de acontecer, tá? Mas o que se espera? Que a pessoa se prepare e ali na Sim, hora evite de ter uma câimbra, por exemplo, o que é super perigoso de você estar a 1 quilômetro da praia e você ter uma câimbra lá em alto mar. Só que daí tem 2 coisas que ajudam aí na segurança, né? Os atletas usam uma roupa de borracha, tipo Uhum. aquela que os surfistas usam, só que é diferente, porque ela é mais fina, ela tem mais mobilidade no ombro, para justamente você conseguir fazer o movimento. E essa roupa não afunda. Então, isso inclusive ajuda a nadar melhor, ela te Uhum. deixa mais para fora da água. Fora que a maioria dos triatletas nadam em piscina fechada, né? E quando vão para o mar, por conta do sal, a água ser mais densa, sendo mais densa, faz com que a gente boie mais, então Uhum. diminui um pouco o arrasto ali, fica mais fácil de nadar. Então isso acaba facilitando, e tem toda uma estrutura mesmo dentro da água, de bombeiro com caiaque, com stand-up paddle, tudo olhando, porque se alguém ali, porra, passar mal, se afogar, eles resgatam. sim. Então, sim, tem toda uma segurança. Até por isso que a natação é o primeiro esporte, né? Imagina se você já desgastou a perna pedalando, correndo, Sim, você vai nadar por último. Você tem uma... Aí sim que é um risco grande. Entendi, entendi. sim. É. Não, bacana. Uhum. Pode falar, Guilherme. Não, tu quer continuar no Iron Man, Rodrigo? Ou tu quer voltar pro. Então, eu até queria, mas eu Mas acho que eu pode vou deixar continuar, pode. para um pouco depois, senão a gente vai se estender muito. Vamos voltar pro curso ali, As depois a duas gente. coisas vão se cruzando aí, então a gente É, pode ir retomando os dois assuntos. É, é então, que eu eu queria. acho muito Ah, pode interessante, falar. pelo menos, né? Porque quem mora aqui em Floripa
a gente sente o impacto disso no trânsito, né? Ah, domingo tal Pô, pista vai estar fechada porque vai ter o Ironman. Mas não atrapalha o E tá trânsito, né, podendo Rodrigo? conversar com alguém que participa daquilo, que sabe como é que é os bastidores daquilo, eu acho muito interessante. Uhum. Mas depois a gente fala mais, vamos só Faz terminar um ali a... especial só pra falar do Iron Man aqui. Então, boa. voltando agora um pouco pra parte acadêmica, claro, parte hobby é muito importante, porque isso até motiva a gente pra parte acadêmica. Sim. O... Tu entrou já na engenharia de produção mecânica, assim, tu podia explicar, assim, pros nossos ouvintes as diferenças, assim, semelhanças do curso de produção mecânica para o curso de engenharia mecânica? Porque eu acho que isso é uma coisa que tem muitas dúvidas das pessoas. Eu mesmo, assim, antes de falar como engenheiro de produção civil, pra mim eu não sabia a diferença. Boa, posso sim. Eu vi o trecho que a Aline comenta também com vocês sobre a Aham, diferença de produção civil e civil. Acho que eu vou dar uma resposta parecida, tá? aham, Mas o que eu senti muito ao longo da faculdade, tá? 60 a 70% da carga horária eu fazia com o pessoal da mecânica, desde a parte básica, que todas as engenharias fazem, até a parte que a gente começa a aprofundar um pouco mais no técnico mesmo, no especialista de mecânica, tá? Vamos pensar assim. E felizmente, em determinado ponto, a produção para de se aprofundar. Eu não cheguei a comentar aqui ainda, mas eu comecei o curso de engenharia de produção mecânica muito mais voltado para trabalhar como engenheiro mecânico mesmo. Inclusive, a hora que a gente falar de atividades extracurriculares, eu comento um pouco, mas eu participei do Baja durante um semestre ali, já falamos. Ah, o do Barrage. carro, dos carrinhos de competição. E depois eu comecei a ir para o lado mais de empresa júnior, de gestão, que eu me vi fora da mecânica, tá? Mas eu acho que assim, a principal diferença é que o engenheiro de produção, ao meu ver, ele está se capacitando numa parte técnica de mecânica, mas o foco dele é conseguir aplicar tudo isso numa linha de produção, numa parte de gestão de processo e realmente tocar projetos, claro, muitas vezes projetos técnicos com aquele conhecimento adquirido ali da mecânica, enquanto o engenheiro mecânico ele vai estar realmente se especializando mais Na nas parte. disciplinas de termodinâmica, de refrigeração, de Uhum. mecânica dos fluidos, mecânica dos sólidos, né? Todas essas são disciplinas, inclusive, que a gente faz enquanto produção mecânica. Mas, se eu não me engano, a Então, parte de termodinâmica, a gente na produção faz fundamentos da termodinâmica, faz termodinâmica aplicada, 2 disciplinas, e uhum. para aí. O pessoal da mecânica acho que vai para uma terceira, né? Mecânica Refrigeração dos também, né? eu acho que vai para uma parte de refrigeração, exatamente. Sim. Eu acho que o mesmo aqui para mecânica dos fluidos, mecânica dos sólidos. A gente para no 2, na segunda disciplina. Eu acho que eles pegam uma terceira, quarta e se aprofundam mais ali também, né? Entendi. Então, para mim, essa é a principal diferença, tá? Se tivesse que resumir, o engenheiro de produção mecânica, ele está se desenvolvendo mais para a parte de gestão de projetos, de processos, da parte técnica, enquanto o engenheiro mecânico está sendo formado ali muito mais para ser um especialista em todos aqueles assuntos. Mas os dois diplomas, né, assim como na civil, dão o título de engenheiro mecânico, né? Exato. Minha Isso. formação é engenheiro mecânico com habilitação em Em produção. mecânica, assim como civil em civil e elétrica também com habilitação em elétrica, exato. Ah, entendi. Então é praticamente o mesmo esquema. Vocês tinham muitas aulas com os alunos da produção civil e elétrica? Na parte principalmente da Sim. produção? Sim, não, Ah, todas as aulas de produção a gente fazia junto, era tá. o mesmo curso nesse sentido, né? Uhum. Todas as de mecânica a gente fazia com mecânica, todas de produção mesmo, que tinha desde a parte de recursos humanos, parte de logística, de finanças, enfim, a gente fazia com produção civil e produção elétrica também. Eu ia comentar isso, né? Que se por acaso alguém estiver ouvindo e querendo saber sobre engenharia de produção elétrica, civil, provavelmente é a mesma coisa que o Gustavo falou aqui. Uhum. A gente tem até o vídeo da Aline ali que ele citou agora, né? Eu vou tentar botar aqui em cima no vídeo para quem quiser também assistir. A engenharia de produção civil, ela falou a mesma coisa, né? Que o currículo, ele tem o currículo dos dois, né? Tanto da graduação de engenharia mecânica, como também a habilitação para engenharia Isso. de produção mecânica, né, Gustavo? É, Isso. e o curso é um pouco mais leve na parte técnica, assim, né? Mas Que as carga acaba horária é menor, menos frente de cada área. É isso. tem uma diversificação maior ali Uhum. de áreas de atuação, né? Sim, Posso fazer um comentário em relação à claro. formação nesse sentido, que eu lembro que foi algo que eu estudei, de novo, ainda sem saber o que eu queria fazer pós-formação. Se eu não me engano, hoje era só a UFSC, mais uma ou duas faculdades que tinham essa diferença aí de produção civil, mecânica e elétrica, né? Se você vai na Uhum. Poli, lá na USP em São Paulo, é só engenharia de produção. Uhum.
Só que dentro dessa produção ele tem matérias de mecânica, acaba sendo um pouco mais para mecânica, porque Entendi. é o que está mais correlacionado ali com produção, com chão de fábrica, com maquinário, enfim, né? O que é um ponto de atenção para quem for pensar em fazer engenharia de produção, né? Ao menos na minha época, confesso que eu não estou 100% atualizado aqui hoje, quase 5 anos depois de formado, tinham pessoas que queriam fazer concurso público, pós-formação, e concurso público que exigia uma formação em engenharia de produção. Uhum. E tinha toda uma discussão de que a gente, com habilitação em produção, não conseguia se inscrever para essas oportunidades, ou tinha uma questão de ter que pedir um requerimento, ter que realmente explicar que, não, a gente é formado também como produção, né? Não é só uma, duas disciplinas, essa habilitação, né? Diferente de uma poli ou de algumas outras aí, que elas são formação em engenharia de produção. De novo, confesso que eu não sei como é que está hoje essa parte de legislação, mas é importante que a pessoa que tem interesse em se formar na área e eventualmente trabalhar com o setor público, que se informe para tomar essa decisão também. Boa, uma boa dica aí pra quem tiver nisso. Tu falasse que fizesse várias atividades extracurriculares na faculdade. Fala mais sobre elas, como é que tu conseguiu, desde quando tu começou, se tu fez monitoria, mais bolsa, mais estágio. Conta pra gente aí. Boa, cara, eu fiz um pouco de tudo para descobrir o que eu não gostava, né? Eu Tá tinha certo. dificuldade às vezes de virar e falar eu gosto disso, mas eu sabia que eu não gostava já daquilo. Ah, isso é Então eu mais falei, pô, fácil. Tá é, certo. Eu falei isso também. eu falei então para mim mesmo, pô, vou me aventurar aí nas oportunidades que eu acho que tem potencial e vamos ver o que acontece, né? Então assim, a primeira que eu entrei foi o Baja, realmente. O Baja meio que em paralelo com a ESEC na época. Então, meu primeiro semestre de faculdade, em 2011, 2 ali, no segundo semestre, eu só me entendi dentro da faculdade, quis saber o que acontecia ali. Comecei a conhecer as oportunidades, claro, né? Nem tinha noção do que era uma empresa júnior, do centro acadêmico, uma atlética, um Baja, enfim. E daí, a partir de 2012 que eu comecei a me envolver, então cheguei a participar ali quase um semestre, não chegou a um semestre não, mas do Baja. Junto disso, entrei para a ESEC, passei um ano na ESEC ali na época, e a ESEC já começou a dar uma pulga atrás da orelha ali do que eu queria me envolver mais, em termos de gestão, uma parte mais com o processo. Pode perguntar, Rodrigo. Não, eu ia perguntar primeiro para tu falar brevemente o que é o Projeto Baja, para quem não conhece essa sigla, e também sobre a Mas ESEC, quer né? explicar, eu também tava com isso na É, cabeça. O que é Ah, Zec? boa. O projeto Baja até Boa. pode ser mais breve, porque a gente teve um convidado que basicamente falou tudo sobre o projeto, mas só sim. contextualiza e depois explica o que é Cara, Zec. legal. Eu posso cair num erro aqui de ser muito simplista, tá? Não E o tem pessoal problema. aí me matar depois, mas o que eu lembro, tá, de Baja? Isso foi em 2012, 10 anos agora, caramba. Mas eu lembro que eu quis me envolver com Baja por ser uma primeira oportunidade de estar em contato com a mecânica, com aquilo que a gente já começava a ver em sala de aula, que a gente iria ver, né? Então, eu entendo que o Baja é a parte prática de tudo que o pessoal estuda ali dentro da sala de aula. É de você entender como é que o motor está funcionando, é você entender a parte de aerodinâmica, a parte de leveza do carro, engenharia de materiais, que tipo de material que você tinha que usar, como é que eles tinham que se conectar ali dentro. Então, eu lembro que tinha, toda uma parte prática a partir dessa acadêmica aí dos estudos que a gente viu em sala de aula. E a ESEC em si é uma organização estudantil aí, isso na verdade é uma organização mundial, e acho que a maioria dos países aí pelo mundo, os principais, tem sempre uma organização nacional, e dentro dessa nacional tem os braços, vamos pensar assim, regionais, ou mais locais, né? A gente tinha ali de Floripa, que era um grupo gigantesco, acho que quase 100 pessoas, se eu não me engano, e dentro disso a gente já começava a se capacitar em algumas habilidades de gestão, de relacionamento, de tomada de decisão, enfim. E tudo isso, acho que para rodar um pouquinho do que era a ESEC em si, que hoje, acho que até hoje, né, o principal produto da ESEC é proporcionar trabalho no exterior para quem tem interesse de fazer um estágio, ou um trabalho voluntário, ou propriamente de fazer um intercâmbio. Por meio da ESEC consegue fazer isso. O pessoal que trabalha lá dentro, tudo de forma voluntária, acho que vale reforçar isso, né? Ninguém estava recebendo Sim. nada, nem no Baja, nem na ESEC. Aí dentro da ESEC era um pouco essa função. Eu lá ficava com uma parte mais financeira, de gestão, era bem operacional nesse sentido. Eu lembro de passar horas numa tarde de aula no cartório ali perto da UFSC, pagar um boleto lá da ESEC. Mas era um pouco disso que tinha de experiência aí nas duas, tá? Então foi bem introdutório para mim.
enfim, no momento realmente para já começar a ver o que eu gostava mais ou menos. Bacana. E além da Exec, tu falou também de empresa júnior, né? Foi. Eu desde o início a gente enquanto calouro, né, já no primeiro semestre, tem momentos que todas as instituições apresentam para os calouros o que você tem de oportunidade ali dentro. Então vai alguém Uhum. do centro acadêmico, né, que é o CA, explica como é que funciona, enfim, conta um pouquinho da organização, o que dá para fazer lá dentro, acesso às festas, aquela resenha toda. Vai o pessoal da Atlética, explica também o que eles fazem, vai o pessoal da empresa júnior, explica. No meu caso, era a EGEP, que é a empresa júnior da engenharia de produção, então isso serve tanto para civil quanto para elétrica também, o que eu vou contar agora, e aquilo sempre ficou no meu radar para me aventurar. Tinha um processo seletivo, que eu lembro de não ser fácil, eu tentei uma primeira vez, acho que já com 1 ano de faculdade, ali no meu terceiro semestre, não passei, alguns colegas meus já passaram e começaram a ter experiências lá que compartilhavam comigo, me chamavam a atenção e quando eu tentei uma segunda vez eu entrei. Então, em 2013 no primeiro semestre, eu entrei na EGEP e ali eu já meio que direcionei meu foco de estudo, enfim, minha graduação, meu interesse profissional muito mais para uma área de gestão, muito mais para uma área de administração, vamos pensar assim, do que propriamente para a parte da mecânica. E confesso que dali para frente, esse sentimento só cresceu. Então, assim, tudo que vinha de mecânica, sou 100% transparente, foi muito mais para me formar do que propriamente para me formar na área. Não à toa hoje não trabalho com engenharia e acabou que eu não me utilizei dos conhecimentos de engenharia mecânica, da parte técnica, do que eu exerço de trabalho. Claro que isso não desenvolveu, claro que isso não deixou de desenvolver várias, eu acho que das habilidades ou enfim, das características que a gente é hoje enquanto profissional, mas a parte realmente de estudo técnico, conhecimento, não apliquei nada. Então, enfim, entrei na empresa júnior naquela época, passei 1 ano e meio na empresa júnior, já na parte final ali também acabei entrando na Federação das Empresas Juniores de Santa Catarina, então é como se fosse enfim, o grupo regional a nível estado, que regulamentava todas as empresas juniores, que promovia eventos de capacitação, de networking, né? A empresa júnior fala muito em networking, troca de contato, de conhecimento. Então, acho que ali eu já comecei a conhecer muitas pessoas que, enfim, em determinado momento foram importantes para mim, ou na graduação, ou já a nível profissional ali dentro, tá? E para fechar aí de atividades extracurriculares, dentro ali da engenharia de produção, fica no prédio da engenharia de produção um grupo de estudos chamado GELOG, que é um grupo de logística, né? A gente fala grupo de estudos em logística, mas você deve estar pensando aí um grupo de estudos que a galera se reúne uma vez por semana, ali meia dúzia de pessoas e estuda algum tema. É isso também, tá? Só que ele tinha toda uma organização por trás, como se fosse uma empresa júnior, inclusive. A gente tinha uma diretoria ali, uma coordenação financeira, uma coordenação de RH, uma coordenação administrativa, de marketing, enfim. Então, a gente também desenvolvia essas habilidades de gestão já numa hierarquia de empresa. E, além disso, a gente tinha roda de discussão em artigos, inclusive em português, inglês, espanhol, para a gente se capacitar em logística e a gente poder fazer projetos em logística, seja a nível acadêmico, com PIBIC, por exemplo, ou a nível profissional de sermos os consultores da EGEP, da empresa júnior, que quando tinha projeto em logística, pegava o pessoal do GELOG para ser consultor, tá? Nossa. Então, resumidamente, foi isso. E todas essas atividades foram não remuneradas, né? Pelo que eu entendi. Todas não remuneradas. O GELOG, quando você era consultor de algum projeto da EGEP na época, você ganhava uma remuneração. Eu fui bolsista PIBIC de um projeto uma proposta que eu mandei e ganhava uma bolsa também, remuneração, para estudar, para desenvolver o estudo. Mas no geral era não remunerado. Assim, a principal remuneração era o conhecimento, na verdade, né? O crescimento ali, mais do que o dinheiro em si. Sim, sim, com certeza. E tu chegou a fazer algum intercâmbio durante a graduação? Não fiz intercâmbio, essa história é curiosa, porque eu tenho um pouco de querer me planejar demais para as coisas, às vezes passo o timing correto, mas eu peguei a época que a gente tinha o Ciências Sem Fronteiras, que era fácil, vamos falar assim, de você ir para o exterior. E eu tinha muito na cabeça que eu queria deixar para fazer o estágio no final da faculdade, para poder, numa dessa, me formar meio que fora e já ficar fora do país. Entendi. E eu fui deixando para o último ano de faculdade, para que eu pudesse fazer estágio.
E nisso acabou o Ciências Sem Fronteiras. Na época tinha outro programa chamado Braftex, vocês devem conhecer também, né? Conhecemos, no sanitário é forte, assim. Pô, é verdade, sanitário é forte, legal. E eu fiz, e daí já no meu penúltimo ano, quase penúltimo ano de faculdade, eu fui entender como é que era o processo seletivo, os requisitos do Braftec. Eu fiz Enem de novo, pra vocês terem ideia. Ah, eu me lembro que tinha. Eu nem cogitei fazer essas Tinha nota bolsas de porque tinha Enem. neném e eu não. Quando eu entrei, não tinha Enem ainda obrigatório. Você teria que fazer do Peraí. zero, então. Você É, não, mas não eu nunca fiz o Enem. Tem que É fazer uma Enem coisa para que eu não sinto participar do falta na minha vida. Braftec? Na época tinha, não sei como é que é hoje, mas um dos pré-requisitos, inclusive um dos principais, era a nota de redação do Enem e era só nota geral no Enem. Então eu voltei a Caramba. fazer, assim, não me preparei nada, zero. E confesso que eu acho que eu fui tão bem quanto na época de pré-vestibular, porque a gente já está com a cabeça mais madura, o Enem é muito de interpretação, a redação foi até melhor, porque a gente também já sabe se expressar melhor ali. Mas enfim, voltei a fazer Enem, estudei francês num super intensivão, peguei a fluência lá intermediária que precisava, me preparei. Eu lembro que eu já tinha até a cidade que eu ia morar, que era La Rochelle, na costa oeste lá da França, e no final, assim, aos 45 do segundo tempo, o governo também cortou parte das bolsas que a gente tinha, acho que eram 33, se eu não me engano, na época, posso estar falando bobagem, mas eu lembro desse número, e no final ficaram 3, 4, 5 bolsas, né? E como tinha um ranking também, com base no seu IAA, o IAA, para quem está vendo aí, é a nossa nota média aí de todas as disciplinas que a gente já fez, Índice de era aproveitamento do legal. aluno. Boa, eu não lembrava da sigla. Então tinha meio que uma forma, um algoritmo por trás que levava em consideração sua nota média, levava em consideração a nota do Enem, a nota da redação, né? Conforme você ia dando os checks, os pré-requisitos, sua nota era maior e tinha uma classificação, eu não estava entre esses primeiros, fiquei sem a bolsa, enfim, tudo isso contando porque no final não fiz intercâmbio, mas Caramba. depois, quando a gente Foi fala muito quase. de trabalho, dá até para conectar um pouco com o esporte, porque eu acho que no final a questão do esporte fechou bem forte esse gap aí. Não esse gap, né? Deixa eu corrigir aqui. Eu não acho que seja obrigatório a necessidade de você fazer um intercâmbio. Tem vários Sim. colegas que também não fizeram e, enfim, isso não definiu o que eles são hoje enquanto pessoas e profissionais. Mas quem tiver oportunidade, faça, aconselho fortemente, que eu acho que, menos até pela parte profissional acadêmica, mas eu acho que enquanto pessoal porra, super importante. É o Sim, que a gente falou, se você entra em engenharia, você não tem um pai ali te puxando para estudar. Intercâmbio aí isso é mais forte ainda, que você está em outro país, com outro idioma, com pessoas que você não conhece, tendo que estudar também. Sim. E depois ali a parte de TCC ali, porque tu falou um pouco que depois que tu passou pela EGEP, tu já via as matérias da área de mecânica já com meio que uma obrigação para se formar, né? O teu CC, Sim, tu também tentou fugir dessas áreas ou tu teve que... fugir. Cara, TCC, não sei como é que foi para vocês, mas te falar que eu não tenho boas lembranças, não. Mas o meu foi voltado para a produção e para uma parte até mais acadêmica, porque a minha orientadora era a coordenadora do curso e a proposta que eu tinha, era, inclusive uma dor que eu tinha, que era reformular a grade de disciplinas da engenharia de produção. Então, Caramba. de certa forma, tirar parte da carga horária de mecânica, propor outras disciplinas para a produção, para realmente melhorar a formação do engenheiro de produção. Então, eu fiz todo um estudo nesse sentido na época, inclusive com disciplinas que já existiam na própria engenharia ou na própria UFSC, transformando em Sim. obrigatórias, não em opcionais, enfim, e tudo isso conectado com habilidades, na época que já se falavam de habilidades do futuro e tal. E o TCC foi em cima disso, então, foi um estudo de trazer essa proposição. Mas isso aí tem a ver com o que exatamente? Tem a ver com alguma disciplina ali da produção, esse tipo de trabalho? Eu lembro que tinha que conectar com disciplina, né? Se eu não me engano, foi conectado com a parte de gerenciamento de projetos, tá? A gente tem essa disciplina na carga horária da produção, que é gerenciamento de projetos, inclusive com essa mesma professora, e foi conectado com isso, de trazer os conceitos de projeto, de pensar em melhorias, de fechar problemas, abrir oportunidades, enfim, e tudo isso conectar com uma oportunidade. Então, eu lembro que foi bem nessa linha. E em algum momento vocês pensavam assim em ter um currículo unificado? Porque até, né, Guilherme, a gente falou com a Aline, ela também comentou sim. que eles estão querendo ali na UFSC unificar, né? Eu acho que está Sim, quase sendo unificado esses 3 cursos de produção. No teu TCC tu chegou a considerar isso ou não? sim, foi considerado sim.
Enfim, uma das conclusões finais do curso era essa, inclusive, né? Que tinha lá uma alternativa da gente fazer um currículo só de produção. Uhum. A maioria das disciplinas que já existiam na UFSC, uma ou outra teríamos que criar, digamos assim, né? Teria que desenvolver bibliografia, parte de conteúdo e tal, mas teríamos professores já no corpo docente capacitados para isso. Então, sim, tinha uma proposta que era essa, inclusive. Então, eu quando comentei que eu queria fazer o TCC em cima de uma dor que eu tinha, era justamente essa. A questão de levar a engenharia mecânica até o final da faculdade, sendo para me formar, acabou me estimulando um pouco a estudar isso no TCC. Entendi. Sim, tá certo. E aí depois que tu se formou, o que que tu, né, fez assim que tu se formou? Tu conseguiu ali. Acho que a gente não perguntou se tu fez estágio, né? Tu fez algum estágio? Pô, bem lembrado, fiz estágio. E foi remunerado, aí foi a primeira Finalmente fez oportunidade. alguma coisa que pagasse. Fora o aprendizado, veio o dinheiro. Mas eu fiz sim, e foi uma experiência boa, assim, diferente. Eu fiz na Cotton Baby, indústria que fica ali, Grande Florianópolis, região da BR ali, para quem Uhum. conhece também, próximo da Intelbras ali, A Forquilinhas Cotton até. Baby, acho que é de cotonete, assim, né? Não é aquela. Que usa De de lenço higiene de forma umedecido, não é? geral. É lenço De umedecido. tudo. Tinha lenço umedecido, tinha cotonete, tinha, enfim, produtos de limpeza de higiene pessoal. Bacana. E fiz um estágio lá de 6 meses em 2014. Foi mais ou menos a época que eu estava no G-Log ainda, inclusive. Foi legal, já foi um estágio de chão de fábrica. Lá era basicamente o armazém e a linha de produção, era ali que eu trabalhava. Foi muito solto, hoje olhando para trás, assim, era muito solto. Eu fazia o que eu bem entendia. Eu lembro de ter passado Nossa. uma tarde inteira lá. São 4 horas, né? Se eu não me engano, a carga horária. Eram 4 horas, enfim. Eu Uhum. lembro de passar uma tarde inteira contando posição de pallet no armazém lá deles. Enfim, porque eu Nossa. tentava trazer um pouco do estudo de logística. Então, eu pensava em mudar o layout, tinha Uhum. um monte de produto lá de capital imobilizado que eles não iam jogar fora porque tem toda uma questão burocrática por trás, mas já estava vencido, eu fazia proposta do que fazer com aquilo, enfim. Mas assim, era eu 100% autônomo. Eu tinha, claro, lá um chefe, um gestor, mas eu não tinha nenhuma orientação, né? Hoje, com a experiência que eu tenho na Ambev, eu vejo que assim, era eu comigo mesmo, estava lá ganhando dinheiro, estava legal e tal. Sim. Mas, enfim, foi válido ali por 6 meses a experiência. Entendi. Tá, mas então tu ficava solto, era mais assim, pra ver se tu sugeria alguma melhoria mesmo ali, né? Acho que era mais Quando eu esse o digo objetivo deles. deixa eu até desenvolver mais isso. Assim, quando eu digo de ficar solto, é que eu acho que, inclusive, acho que eu fui um dos primeiros estagiários ali, né, naquele local, naquele modelo. Então, talvez nem eles estivessem ainda com o escopo bem definido do que o Uhum. estagiário deveria fazer. Então, eu acabava resolvendo muita coisa que o Fabrício era o nome lá do chefe, era super gente boa, enfim, que ele precisava. Então, Pô, eu um era meio abraço que pro Fabrício se Abraço, estiver nos Fabrício. ouvindo aqui. um abraço aí. Então eu lembro que eu resolvia muita coisa para ele do dia a dia, coisa Uhum. pequena, que não era necessariamente algo que agregava e tudo mais, mas, enfim, que acabava também me desenvolvendo em termos de relacionamento, de ter que conversar com outras pessoas, jogo de cintura, a gente fala muito Sim, disso, né? sim. Jogo de cintura. Eu acho que estágio a gente tem que se aproveitar disso. E eu tentava trazer as ideias da logística que eu estudava ali no Glog. Claro que hoje eu entendo que não é tão simples de aplicar as coisas quanto a gente tirar de um artigo e falar, ó, vamos mudar o layout aqui do teu armazém. Mas para mim foi válido para isso na época, pelo menos para eu também começar a me coçar mais ali, me virar sozinho e eu começar a trazer as propostas. Hoje eu entendo que essa é uma postura muito importante, inclusive no mercado de trabalho, né? A gente não tem que esperar que os outros fiquem demandando da gente as coisas. Conforme a gente enxerga a oportunidade, enfim, que a gente atraga uma proposta de forma proativa, né? Então, por mais que eu tenha falado brincando aí pelo solto, acho que tudo isso acabou me dando essa oportunidade, essa provocação na época de me mexer, sem que os outros precisassem Exato, demandar de mim. Então tem que agradecer o é Fabrício. verdade. Mandou uma mensagem pra ele. Fabrício, Então daí tu se formou. O que tu foi fazer depois de se formar, assim? Tu ficasse um período descansando, tu já conseguiu um emprego? já, cara, eu tinha muito esse medo, viu? Daí é curioso. Eu fiz um outro estágio aí, mas é que eu nem considero tanto como estágio, que já foi quase que trabalho, mas eu, no último ano de faculdade, puxando o gancho aí com a pergunta do Guilherme, eu estava com receio de me formar e não ter o que fazer, e ficar parado, Uhum. enfim. Como a gente brincava na época de entrar para a estatística do desemprego, não era a minha intenção. Então, até o fato de eu ter entrado um pouco mais velho, um pouco mais maduro na faculdade, eu acho que
me deixou atento com algumas coisas que um ano antes de me formar, eu tentei um processo seletivo em São Paulo, à distância, né? Mas em São Paulo, da Kraft Heinz, que é uma multinacional aí, para quem conhece, do ketchup Heinz, da Ketchup, maionese Ah, sim, Heinz. sim. Dentro do portfólio tem, uma época tinha o mac and cheese da Kraft, não, acho que não Eu tem mais gosto hoje de em gente que dia. trabalha nessas empresas, porque todo mundo conhece. É só falar o nome das comidas aí que todo mundo É conhece. verdade. Alimentos e bebidas é mais fácil, né? É, Mas então, essa história é curiosa, porque conectando com o ponto do Braftec, quando o Braftec acabou ali, qualquer oportunidade de ir, eu lembro de que isso foi numa segunda-feira, e 2 dias depois, eu meio que por acaso recebi uma notícia de 30, acho que até hoje a Exame faz, 30 empresas com estágio aberto e tal, não sei o quê. Sim. E o primeiro que estava ali, que a inscrição acabava na sexta, inclusive, eu vi isso na quarta, era o da Kraft Heinz, e me chamou muito a atenção a campanha do processo seletivo de estágio, que era sem mimimi e mais atitude. E por que isso me chamou a atenção? Porque a gente falava muito isso brincando nos treinos de triatlon para Ironman. Aham. Porque para uma prova dessa, você não pode se dar o luxo de se acordar, tá escuro, tá frio, e falar, vou dormir até as 8. Não dá, porque 7h30 você já tem aula e tem que fazer sólidas lá na faculdade. Ou fim de semana que a gente às vezes tinha que pedalar. Pensa que a gente fazia treino longo de pedal que saía ali de São José na BR e até Camboriú e voltava, 150 quilômetros nossa quase. Nossa, é muito ruim. senhora. Então, você não tinha como pegar um domingo, às vezes, e deixar de fazer isso, né? Uhum. Claro que se chovesse, a gente mudava, mas enfim. Então, a gente sempre falava, pô, não vamos deixar de mimimi, vamos fazer as coisas acontecerem. Enfim, isso me chamou a atenção, eu tentei o processo seletivo sem pretensão nenhuma, até Uhum. porque a única certeza que eu tinha, Guilherme, você perguntou aí, era que eu não queria sair de Floripa. Floripa, pô, qualidade de vida, eu sou daqui, minha família é daqui, esporte, né? Imagina que todo sábado eu ia até Jurerê para nadar no mar, para pedalar, para correr com a equipe que eu fazia parte. Então, isso para mim era Sim. tudo. Uhum. E acabou que eu fui avançando nesse processo seletivo, eu passei no processo seletivo, e um mês depois de eu falar que eu não queria ir para São Paulo, estava eu começando um estágio lá em Barueri, na Grande São Paulo, Uhum. onde eu fiquei durante um ano. Então, eu tive um ano de trancamento também da faculdade, onde Olha eu só. fiquei lá. Eu fiz 2 semestres lá para ter experiência, para me Uhum. desenvolver, apesar de ser estágio. Isso eu acho que é uma coisa muito legal da Kraft Heinz e também da Ambev. A gente já é tratado como um funcionário, não é um estagiário que vai lá imprimir, que vai fazer café. Não, a gente realmente O secretário que vira. exato. A gente realmente, pô, faz análise, participa de decisão, entra na reunião com todo mundo. Então, a gente realmente se desenvolve, né? Então, isso foi importantíssimo para mim, né? Porque também me abriu a cabeça para Uhum. outros horizontes que não só ficar em Floripa. Até porque hoje a gente olha para Floripa e Hoje entendo não que tem Floripa como. hoje é muito forte para serviço público, é muito forte para a parte de tecnologia, startups. Mas grandes empresas, indústrias multinacionais, ou você tem que sair da ilha, claro, e tem algumas aqui próximo da Grande Floripa, ou você tem que ir para o norte, lá para a região de Joinville, Jaraguá, que lá vai ter uma VEG, lá vai ter, Uhum. enfim, outras empresas grandes. E no final a Kraft Heinz me abriu muito a cabeça nesse sentido. E a própria questão do esporte que eu comentei aí, na época eu já tinha feito os 2 Ironmans, isso foi em 2016, me ajudou no processo seletivo, né? Porque tinha muita gente lá que chegava falando que, pô, já fiz intercâmbio na Itália e nos Estados Unidos, né? Tudo isso é muito legal. Mas, de certa forma, ninguém tinha feito o que eu tinha feito em termos de esporte. Então, isso me ajudou muito, porque no final, e hoje eu aprendo muito isso, com base até na experiência que eu tenho de Ambev, o que conta em processo seletivo, já pulando aí alguns anos para quem está ouvindo a gente, está pensando em engenharia, eu acho que o que conta sempre em processo seletivo menos o que necessariamente você fez, se é um intercâmbio, se é um Ironman, se é um Iron estágio, Man. se é Ora, é Floripa, importante. Mostra que tu se tem for, resistência. se puder fazer, faça, aconselho. Mas, assim, mais importante do que o que você fez e onde você fez é o que você aprendeu com isso. Uhum. Que tipo de pessoa você se tornou a partir daquilo. As soft skills, né? Que eles falam. Exato, também. Que tipo de princípios você tirou. É. Pô, você tem que Uhum. gerir seu tempo para fazer um esporte. Ou para quem tem outros hobbies, sei lá, pode ser um instrumento musical, pode ser aprender 10 idiomas. A pessoa tem que ser determinada, tem que se organizar, tem que correr atrás, né? Enfim. Então, é isso que conta mais. E a questão do esporte me ajudou muito no processo. Enfim, deu certo, passei um ano lá. E depois foi meio que consequência o pós-faculdade, porque quando eu voltei para a UFSC eu tinha só mais um semestre, algumas poucas matérias para fazer, inclusive matérias difíceis que me deixaram com medo de prorrogar aí a formatura, e o TCC. Acabou que deu tudo certo, e nesse paralelo aí do último semestre, isso já foi em 2017, no segundo semestre, eu fiz o processo seletivo de trainee da Ambev.
isso enquanto eu me formava, né? E acabou que também fui me preparando, já tinha experiência da Kraft Heinz, que faz parte do mesmo grupo que a Ambev, né? Da mesma holding, digamos assim. Então, é uma cultura organizacional parecida, é um dia a dia parecido, uma exigência parecida, né? Eles olham princípios parecidos. Então, acho que tudo isso me ajudou a estar bem preparado ali para o processo. E no final, fui aprovado no processo trainee da Ambev. E desde janeiro de 2018, então, um mês depois de terminar as disciplinas, eu estou na empresa. Mas a Ambev é aqui em Florianópolis, na região? Onde é que fica essa... Ou é a Tá, distância boa. A esse Ambev é teu... bem. A Ambev tem 30 mil funcionários no país, tá? E tem mais de 30 fábricas, cervejarias, né? Mas não produzem só cerveja, então hoje em dia a gente fala fábricas, e tem mais de 100 centros de distribuição, né? A gente tem um aqui em Floripa, que é na Palhoça, na verdade, tem um em Blumenau, tem um em Balneário, tem uma cervejaria em Lages, mas eu fui, na época, para São Paulo, para a unidade central, lá em São Paulo mesmo, e em seguida passei 2 anos em Campinas, interior de São Paulo, ali Jaguariúna, na verdade, que é onde tem uma fábrica e um escritório gigantesco lá que a gente chama de Centro de Serviço Compartilhado, com mais de 1.000 pessoas. Então, Nossa, eu, na verdade, imagina. comecei por lá. Pensa que eu acabei a disciplina ali em dezembro de 17, em janeiro eu estava me mudando para São Paulo, março, abril, me mudando para Campinas, Jaguariúna, que foi onde eu fiquei um bom tempo aí até Nossa. retornar para São Paulo. Então, é um pouquinho disso. Hoje eu estou indo para Curitiba, né? Mas a Ambev nesse sentido é muito grande, então dá essa oportunidade de mobilidade para a pessoa. E como é que foi o processo de trainee ali da Ambev? Porque é bem famoso, a gente ouve falar bastante, pelo menos eu já vi Sim. bastante assim, né, de estar aberto esse processo seletivo, né? É bem diferente, eu acho, né? É um processo seletivo bem cheio de etapas e concorrido, né? Como é que é? Hoje ele já é diferente da época que eu fiz. Eu vou contar rapidamente os 2 cenários, mas na época que eu fiz, a gente se inscrevia de forma online, a gente fazia alguns testes online. Quais são esses testes, geralmente? É um teste de fit cultural para entender se a gente, enquanto pessoa, personalidade, tem os valores da empresa, para que faça sentido a gente estar lá dentro. A gente fazia um teste de inglês, fazia um teste de lógica, né? Disso já saía ali um resultado, a gente era aprovado ou não, e ali começavam as etapas realmente ao vivo, online, mas ao vivo já, de fazer uma dinâmica em grupo, em seguida tinha uma entrevista individual, e conforme a gente avançava nas etapas, a gente era chamado para uma semifinal, digamos assim, que era presencial em São Paulo, com mais umas 30 pessoas ali no mesmo horário, onde era uma dinâmica de grupo também, para entender como é que a gente trabalhava em equipe, como é que a gente tomava decisão, enfim, discutia juntos ali. E passando dali, tinha uma etapa final direto com um presidente, com a presidência da Ambev, a gente fala, né? Porque além do presidente, eram os vice-presidentes. Sim. E a partir disso vinha aprovação ou não. Então, resumidamente, era isso. O que está diferente hoje? Basicamente uma coisa, a Ambev parou de cobrar esses testes de raciocínio lógico e até de inglês, porque a gente falou muito de diversidade e inclusão, né? E qual foi a grande discussão? Quando a gente pede um teste de raciocínio lógico, diretamente a gente está favorecendo quem fez uma engenharia, por exemplo. E boa parte do background da Ambev é de engenheiros e é de homens, que às vezes têm até mais facilidade para um raciocínio lógico. E qual que era a questão do inglês também, a gente, como queria trazer diversidade de perfis, de formações, de histórias de vida, de novo, mais importante do que ter feito intercâmbio ou não, era saber se a pessoa foi determinada ao longo da vida, se conquistou coisas, se teve sucesso nos seus objetivos. E o inglês, às vezes, travava também, porque a gente sabe que tem pessoas que não tiveram a oportunidade de fazer uma escola de idiomas, de fazer um intercâmbio. Sim. Então, isso acabava limitando os candidatos que chegavam ali no processo seletivo também. Então, hoje essa é a principal diferença, não tem mais esses testes. O teste online, enfim, continua para match de perfil, ele é até um pouco mais complexo hoje, complexo eu digo de tecnológico, de trazer algoritmo por trás, está bem bacana, mas o restante das etapas continua muito parecido. E rolava uma competição entre os candidatos, assim, ou o pessoal era mais tranquilo? Rolava, sempre rola. Rolava. Na minha época de estágio rolava, eu lembro até hoje, devo falar do estágio da Kraft Heinz, mas é muito parecido o processo com a Ambev, mas ter sempre aquela pessoa no grupo que levanta mais a mão, que fala mais, Quer se aparecer, né? a pessoa passa por cima de você, tem demais. E eu lembro, inclusive, que isso eu acho que eu fui esperto, porque eu lembro que eu tive essa dinâmica na Kraft Heinz, e no meu grupo tinha uma pessoa que era exatamente assim, nós éramos em 4, e no final ela começou a conversar muito com outra. E eu e a terceira pessoa aqui ficamos um pouco mais isolados e tal,
e a gente não conseguia compartilhar, e sempre tinha um avaliador na sala te olhando enfim, avaliando. Sim. E eu lembro de algum momento tentar opinar, falar alguma coisa, e eles meio que cortavam, até que um ponto eu levantei a mão. Eu falei, cara, vou fazer isso de forma proposital também, para o avaliador que está aqui entender que a gente está tentando participar e não está conseguindo, porque Uhum. eles monopolizaram ali o papel, a caneta, a discussão deles, e eles não estão ouvindo aqui. No final, isso foi a semifinal na época da Heinz. Eu lembro que na final só eu dos 4 estava lá, pelo menos naquele horário que eu estava, né? Então, assim, não quer dizer que a pessoa que fala mais é a que vai se sair melhor, né? O que é mais extrovertido, não. A pessoa tem que ser ela mesma ali na hora, mas eu acho que, assim, competição sempre vai rolar. Acontece, né? Tem gente que acha que precisa ir com as respostas todas prontas, mas você mata a charada ali, você vê que a pessoa tá toda decorada, tá toda planejada, e também deixa de ser genuíno. Então, perde um pouco de credibilidade ali do perfil, porque ela tá meio que Sim. atuando, é um personagem, né? Mas acho que de forma geral a pessoa tem que se preocupar em si ela mesma, mas que tem competição, tem, sempre vai ter. E quando o pessoal entra na Ambev, rola alguma coisa assim, tipo, nós vamos poder beber todo dia, nós vamos ter aí uma geladeira da Ambev em O pagamento casa. em cerveja. Rola uma expectativa assim? Porra, tem as duas coisas. E falar um negócio para vocês, eu não bebo, tá? Eu nunca fui muito da bebida alcoólica, e isso não é nem pelo esporte, nunca gostei muito, não. Mas a Ambev tem cerveja, assim, nos escritórios, tem geladeira com cerveja liberada lá. Claro que a galera não toma durante o dia, assim, horário comercial, mas toma, assim, depois, e uma vez por mês, geralmente tem happy hour, resenha. Toma no E horário do não tem almoço. pagamento. Se for sexta, né, aí vai. Mas e o pagamento em cerveja em si tem um benefício bom ali de venda interna de cerveja. É? Assim, os valores que a gente consegue comprar cerveja é 20% do valor de mercado, por exemplo. Assim. Direto Então da Eu não sei quanto fonte, custa né? uma bom. cerveja, eu não bebo também. Não, eu também não, mas a Ambev ela tem, pô, não é só cerveja, né, como ele falou antes ali, né? Ela também tem várias outras bebidas, né? A Ambev hoje tem uma parte de não alcoólicos muito forte, né? Por exemplo, hoje no portfólio da Ambev tem o próprio Gatorade, tem refrigerante, né? O Guaraná da Ambev, Então os a própria Gatorade da Pepsi corrida hoje ali tem é um tudo. acordo com a Ambev e a gente vende Pepsi também. Enfim, tem chá, tem água de coco do bem, sucos do bem também. Tem um portfólio grande de não alcoólicos. Sim. Sim, E no final do ano, assim, a Ambev dá um presente, assim, pro pessoal Festa generoso? Não, não, assim, da o quê? aquela cesta de Natal, Você cesta de final de ano, alguma coisa Ah, assim. tem uma cesta de fim de ano, que é uma caixa, na verdade, mas vem junto um monte de produto, vem cerveja dentro no mês, geralmente eles tentam botar alguma cerveja de inovação, algo diferente, mas sempre tem esses benefícios aí. Que massa. Que E massa. pelo que tu falou ali do processo que tu fez na época e do processo como é hoje, né? Parece que tu tem bastante conhecimento do processo atual, né? Tu tá trabalhando mais nessa parte, assim? O que que tu faz lá na Ambev hoje? Eu trabalho hoje na área de RH da Ambev, que a gente não chama de RH, a gente chama de gente e gestão. Esse é um fato curioso aí, porque eu, na minha época de estágio na Kraft Heinz, eu trabalhei com suprimentos, que é o quê? Compras. É o time de compras, é a parte comercial do outro lado da mesa ali do vendedor, né? Uhum. Que está dentro de uma cadeia de suprimentos aí, de uma supply chain, em contato com o fornecedor e tal. E fiquei um ano em suprimentos lá. Quando eu entrei na Ambev, muito por conta dessa experiência, fui direcionado para suprimentos e passei 3 anos em suprimentos na Ambev também, pouco mais de 3 anos, até início do ano passado. E eu sempre quis trabalhar com gente, sempre quis trabalhar realmente com RH, me desenvolver na área. E a Ambev, assim como grandes empresas aí no país, elas não estão preocupadas com a formação da pessoa para te botar na área X ou Y, né? Então, por exemplo, eu tenho 2 colegas meus de engenharia da UFSC, uma colega e um colega também, que eles hoje também estão na Ambev, entramos os 3 mais ou menos na mesma época. Eu de suprimentos vim para a área de gente e gestão, que é RH, ela, a Ana, está na área de logística, no chão de fábrica, e ele, que é o Thiago, também engenheiro mecânico, trabalha com a parte comercial, foi gerente de vendas, está trabalhando com a parte... Então, assim, os 3 estão cada um em uma área totalmente diferente, e a formação Sim. dos 3 é engenharia mecânica ou produção mecânica, né? Então, isso é legal da Ambev, e ano passado eu consegui fazer essa transição da área de suprimentos para a área de gente de gestão lá dentro. Uhum. Então, tem aí 1 ano e meio agora que eu estou nessa área. E essa área aí de gestão, de gente e gestão, né? Até achei curioso o nome. Mas
ela tem algumas matérias na engenharia de produção mecânica que tem a ver com essa parte, ou Tem. se não tem, talvez a engenharia te ajudou a fazer as funções que tu faz hoje? É isso que eu ia perguntar também. Tem demais, assim, eu no final da faculdade, eu vi disciplina de gerenciamento de projetos, então que me deu um embasamento de vários conceitos, desde mapeamento de processo, entender tempos e métodos. Eu tive uma matéria também que a gente chama de métodos quantitativos, se eu não me engano, que também viu muito disso. Então, sim, tem algumas matérias que o próprio conteúdo dela traz um embasamento para o que a gente vê hoje na Ambev, seja suprimentos ou seja agente de gestão, na verdade, né? Independente da área. Eu acho que no final a gente sempre toca projeto, a gente fala assim, né? A gente sempre lidera um projeto, ou a gente está dentro de um processo e tem que propor alguma melhoria. A Ambev é muito embasada nisso, por isso, inclusive, que tem o gestão junto do gente, né? A Ambev se formou muito com padrões de processo. Inclusive, para quem conhece aí o professor Vicente Falcone, da Não. consultoria Falcone, enfim, a consultoria, enfim, que ajudou muito a desenvolver o que a Ambev é hoje lá na década de 90. Então, a Ambev tem muito disso de gestão, de processo, de você saber o que tem que fazer na hora que dá algum problema, por exemplo, enfim. E algumas dessas disciplinas que a gente viu na engenharia de produção aí acabam trazendo conhecimento também para o trabalho. Mas essas disciplinas, elas não abordam muito a interação entre humanos, assim, né? Humanos acho que é uma palavra um pouco ruim, mas a interação Nossa. entre pessoas, né? Entre pessoas. Não, Humanos e mas sabe robôs. que sim, Rodrigo. Mas sabe que sim. Ó, se eu pensar em pessoas, eu acho que 3 disciplinas que eu vi muito de pessoas, tá? Eu fiz uma disciplina de recursos humanos, o nome era recursos humanos, que era Na uma graduação? das na graduação, só que era optativa, não era Tá. da grade horária obrigatória. A gente tem um número, não lembro, acho que 7 créditos que a gente tinha que fazer a disciplina optativa. Uma Nossa. delas que eu peguei, são 7, falando bobagem? Não lembro. Quanto que é O o nosso nosso? curso acho que era 9, Guilherme, não era muito diferente também. Eu acho que era isso, tá? Sim. Acho que era menos de 10. Então, Pode mas ser é isso porque aí, eu 8. achei tipo, absurdo. A gente fez só 9 e eu já achava pouco. Não, mas era por aí. Eu lembro que eu fiz, acho que 3 disciplinas e resolveu isso aí, tá? E uma delas foi de recursos humanos, era muito mais subjetivo, inclusive era no prédio lá embaixo, lá no CFH, acho que é Onde da tem os cursos de filosofia, humanas, né? de humanas, era muito mais de discussão, de interpretação de Eu só uma tive. situação, você discutir. Então, isso a gente viu muito de humanos ali. A própria de gerenciamento de projetos, a gente tinha sempre o fator humano também ali dentro. Então, enfim, claro que não é igual à prática, nunca vai ser, né? Por isso que eu acho que tudo que a gente falou de atividade extracurricular, de estágio, é importante para a formação da pessoa ali, não só para saber o que ela Sim. gosta, mas porque a prática vai ser diferente da teoria. Uma coisa a gente está ali em sala de aula estudando, outra coisa é você estar ali vivenciando, tendo que lidar com as emoções, tá Sim, sendo pressionado, porra, você ter que, enfim, fazer um projeto legal no estágio, do outro lado você tem que estudar para uma mecânica do... Enfim, acho que tudo isso só fazendo uma atividade extracurricular que a pessoa vai aprender, e principalmente o contato humano, que foi isso que você perguntou. Sim, eu sinto falta disso um pouco nos cursos, né? Engenharia civil, a nossa engenharia sanitária e ambiental. é muito. Por exemplo, a gente aprende lá a fazer o dimensionamento de uma estação de tratamento de esgoto completa. Mas a gente não tem nem um pouquinho, assim, de como lidar com as pessoas que trabalham lá, né. Ou Sim. até mesmo um aterro sanitário, aqueles centros de reciclagem. Tem várias pessoas humildes trabalhando lá, né, que dependem daquilo para viver, e às vezes a gente tem que dar ordem lá para elas, mas tem um jeito certo de dar essas ordens, né, para não ser uma pessoa arrogante, um engenheiro talvez que Pô, não isso é sabe, difícil. né. Isso é Então difícil. tinha que ter um Não, pouquinho disso nesses cursos de engenharia, né. Mas claro, sim. como tu falou, a prática, estágios e tal, é o que mais te desenvolve nisso. É porque eu vejo também, por exemplo, nos engenheiros civis, quando eles trabalham com obra, a maior parte reclama que o pessoal, os seus Pedreiro. funcionários não seguem os EPIs quando eles saem. Sim. EPIs é equipamento de proteção individual, pra situar o pessoal. E daí eu vejo que isso é uma das grandes reclamações. Só que se pensar bem, tipo, é porque como ele tá comandando, faltou esse ensino pra como convencer as pessoas que aquilo realmente é importante, né? Porque tu tá lidando com a segurança delas. Sim. Posso reforçar um ponto aqui de Pode, claro. extracurricular? A empresa júnior, para quem quiser seguir nessa área, eu acho que vai ser a melhor oportunidade para isso, porque na empresa júnior, pense que é você ali no segundo ou terceiro ano de faculdade, com 21, 22, 3 anos de idade, indo para a rua, tendo que vender um projeto para uma empresa que às vezes nem te conhece, não te conhece enquanto empresa júnior mesmo,
não te conhece enquanto pessoa, e alguém do outro lado que tem idade para ser teu pai, ou que tem mais tempo de vida trabalhando do que você de existência, né? E você tem que ter jogo de cintura, você tem que saber ter poder de impacto e influência, tem que saber convencer, vender um projeto. A hora que vende esse projeto, você que vai estar liderando os consultores, que são os graduandos também, mas dentro daquela empresa. Então, tudo isso, acho que é tudo isso que o Rodrigo falou, assim, você aprende a ter jogo de cintura, a comunicação, a ler o outro, né, para você saber como é que se comunica, e acho que a melhor oportunidade hoje que tem na graduação é a empresa júnior. Assim como eu citei a EGEP da produção, a mecânica tem a EJ de lá, a civil, a própria civil tem, a sanitária ambiental também tem, acho que assim, Gessan. todas têm, Sim. exatamente, tem uma empresa júnior que busca fazer projetos na tua área de formação ali da engenharia, então busquem a empresa júnior, que pô, é um complemento fantástico aí para graduação. Sim. Eu já dei um conselho até. Sim. É E verdade. hoje, Verdade. hoje ali na parte de RH, tu tá aplicando esses processos de trainee? Não tô, mas eu estava na área no Uhum. passado e tinha uma colega que aplicava, então participava muito das discussões. Eu, desde que entrei na Ambev em 2018, eu participo como avaliador do processo seletivo de trainee, por isso que eu posso dar algumas Ah, tá, dicas tu avalia permitindo o ali com processo, isso. tu não avalia lá os candidatos, né? Tipo, tu avalia o processo em si, se precisa melhorar, como é que tá, né? Tu não chegava Não, a as duas avaliar lá os coisas. candidatos lá no Não, as dia. duas coisas. Como eu comentei, como eu era de uma área de suprimentos, mais comercial, e queria vir para a área de RH, vamos falar assim, e eu Uhum. tentava me envolver com os processos da área e conhecer as pessoas de lá, para que, eventualmente, quando surgisse uma oportunidade, eles me convidassem para ir, fazer uma entrevista, enfim. No final, foi o que acabou acontecendo. Então, desde 2018, eu participo do processo como avaliador mesmo, avaliando e participando da discussão, decidindo quem é aprovado ou não. Uhum. Claro, até a etapa final, né? Eu não entro na sala com a presidência da Ambev, mas ano passado, já na área de gente, como eu tinha uma colega que era ela quem discutia, quem era a dona desse processo seletivo, a gente ouvia muito as discussões de como é que o processo seletivo seria conduzido, quantas Uhum. pessoas deveriam entrar ou não, como é que a gente iria atrair os talentos, enfim. Então, acho que é sim para as duas perguntas que você fez, tá? Tanto avaliando Uhum. candidatos quanto o processo. E essa etapa ali de ficar em frente aos diretores, é realmente os cara grandão mesmo da Ambev? Ou é um diretor local? Pô, é todo mundo, cara. Você sabe que eu fico muito nervoso para esses momentos. Eu tento sempre me preparar muito, né? Então, eu lembro que quando eu passei para a final do processo da Ambev, eu fui pesquisar o LinkedIn de quem que era o presidente, exatamente, Ah, né? Pô, entendi. até para ver o rosto deles e não tomar um susto na hora que chegar lá, enfim, né? Então, Sim. eu me preparava assim, mas e eu tinha um discurso bonitinho, tinha praticado. Por mais que eu tinha praticado, ele não estava decorado. Então, Uhum. até aí, ok. Só que o que acontece no final de uma final dessas, né? Eles Final voltam de com uma... perguntas para você, a partir do teu discurso ali de 1 minuto e meio, vai. E a primeira pergunta que, na época, o vice-presidente de RH, de gente, da Ambev, fez para mim, ele falou, porra, conta aqui pro Rodrigo. O Rodrigo é, até hoje, o vice-presidente de suprimentos, né? Cara, conta pro Rodrigo alguma coisa que ele não saiba que você aprendeu na tua experiência lá na época de Uhum. Craft House, que eu tive 1 ano em suprimentos. Eu falei, caraca, o que eu vou Eita. responder para ele aqui? O cara é o vice-presidente da Ambev e eu fiquei 1 ano de estagiário lá. Uhum. Mas, enfim, consegui desenrolar e no final acho que a resposta foi boa, porque eu passei. Mas, assim, é a galera, claro, é a galera grande, são realmente os Sim. vice-presidentes. Ao longo do processo, os diretores também participam, porque qual que é a grande sacada aqui, né? Você precisa ter pessoas avaliando que vivenciam a Ambev e sabem o que é Ambev. Porque se eu vou avaliar um candidato aqui, eu tenho que saber como é que, ou minimamente, tentar prever como é que ele vai se encaixar dentro da dinâmica da empresa. Uhum. Né? Se eu sou uma pessoa que entrei ontem, eu não entendo ainda como é que é a dinâmica para avaliar. Se eu sou um diretor com 15 anos de companhia, eu vou ser mais assertivo nesse sentido de prever como é que ele vai lidar sob pressão, que ele vai se adaptar a uma mudança de cidade, aos processos da companhia, enfim, é muito Sim. filtro de cultura organizacional que a gente fala, então precisa ter ali o diretor envolvido, precisa ter o vice-presidente, o presidente também envolvido. E essa mudança de cidade que tu falou, no começo tu era lá em São Paulo, Campinas, né? Daí Foi agora tu foi Barueri, pra Isso. não Curitiba, foi? é isso?
Barueri foi a época da Craft Heinz, aí eu Aham. morei em Campinas, ficar Mas aí 1 tu hora de morava São lá mesmo, Paulo. né? Morava lá, mas não, morava lá. Perdi o vínculo total com Floripa em 2016. Total não, né? Enfim, meus pais são daqui, eu tô aqui agora, passei a Sim. pandemia inteira aqui, inclusive. Mas em 2016, quando eu fui para Craft Heinz, foi onde eu já meio que me separei. Então, fui para Barueri, na época de Ambev, Campinas, que a gente morava em Campinas, mas trabalhava em Jaguariúna. Para quem é de Floripa, é tipo Floripa São José, só que sem uma ponte no meio. Então, era 15 minutos de, Sem de, uma de, fila em de cima da trajeto. ponte. Sem uma fila. Então a gente ia de fretado, né? Que é o ônibus que passa todo dia ali perto de casa, 7h15 da manhã. Pegava e meia hora chegava lá, né? E trabalhava em Jaguariúna. Inclusive, para quem gosta e acompanha, não sei se tem alguém aí do interior de São Paulo, mas o circuito de rodeio é muito forte, né? E o circuito de rodeio, não pelo rodeio em si, mas pela festa, sertanejo, shows. Entendi. E um dos maiores que tem, vocês devem conhecer, que é o de Barretos, mas tem também Americana, que é ali na região, tem o próprio de Jaguariúna, que é ali na região, tem Limeira, se eu não me engano, enfim, e todos fazem parte do circuito de rodeio da Ambev. Então eu morava nessa região ali, era lá no interior de São Paulo. Fiquei lá até início de 2020, quando me mudei para São Paulo. E devido à pandemia, só que assim, eu tinha recém me mudado e acabei voltando para Floripa. Já tinha Mas conseguido aí você comprar mudou. apartamento e tudo lá? Alugado, Não essas coisas? comprei, porque eu não tenho essa panga ainda Não, 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 mas eu alugado aluguei. apartamento, já isso que eu quis dizer. Cara, eu aluguei com 2 colegas e a gente tinha fechado o contrato de 1 ano, assim, final de janeiro. Aham. Fevereiro eu morei lá. Em março, a gente decretou o home office na empresa, começou a estourar os casos de Covid. Vim Uhum. para casa, assim, com a mochila nas costas, achando que ia ficar uma semana. Fiquei 8 meses até voltar para São Pô, ainda Paulo. voltou cedo, tem Mas gente que ficou 1 ano e meio parado. não, mas assim, eu não voltei para São Paulo. De eu realmente passar tipo um dia em São Paulo, pegar Ah, algumas tá. coisas de lá, mas eu não cheguei a morar lá não. A hora que deu 1 ano em janeiro, a gente quebrou o vínculo do contrato, saiu da P e eu fiquei de vez em Floripa. Eu voltei em janeiro desse ano, só agora, para São Paulo. E aí tu Entendi. falou algo de Curitiba, né? O que que tu falou de Curitiba? Foi, foi porque eu dentro da área de gente, eu estava no escritório central da Ambev ali em São Paulo, e agora na virada do ano eu tive a oportunidade de receber aí uma promoção, com uma movimentação, e uma das possibilidades era de assumir essa vaga de gerente de RH em Curitiba. Curitiba a gente tem um escritório regional lá, de todos os estados dos 3 do Sul, responsável pela parte comercial. Então, oportunidade, enfim, super boa de eu realmente aprender um pouco mais dos processos de RH, de gente, ainda que sejam processos operacionais, e ter muito essa experiência que o Rodrigo comentou antes, assim, de ter que lidar com pessoas que têm mais tempo de companhia do que eu de vida, que tem no trabalho da Ambev o sustento da família, dos filhos, e você ter tato para lidar quando tem alguma notícia ruim para dar, alguma situação, algum desligamento. Então, enfim, então desde fevereiro eu estou nessa função nova, que é em Curitiba, eu não me mudei para Curitiba ainda. Eu acho que eu comentei até com o Rodrigo, né, quando a gente trocou umas mensagens, que eu estava viajando todo o sul do país para conhecer essas operações. Então, durante 2 meses, Verdade. a gente rodou aí 20 cidades. Assim, eu fui de Nossa. Foz do Iguaçu para Pelotas, Caxias do Sul, Santa Maria, Blumenau, Ponta Grossa, enfim, Cascavel, foram quase 20 cidades para conhecer essas operações. Eu, junto com a minha chefe, que é uma diretora da companhia, que ela também era nova lá, e agora só que a gente está realmente ficando mais em Curitiba, só que a Ambev ainda tem essa flexibilidade de home office, então não cheguei a me mudar ainda para Curitiba, mas logo isso vai acontecer. Uhum. E, pois é, essa loucura toda aí de move pra cá, move pra lá, não... Tu acabava abandonando um pouco o teu hobby de correr ali, ou tu É, tava sempre... Jamais. Pô, corria. jamais. Corria na esteira ali, mas não parava. Corria agora Cara, jamais. lá, tipo, não se conhece Barueri, mas, tipo, corria em outros lugares, assim. Não, mas eu fazia, claro que assim, você se adapta, né? Cada local que você vai, você tem que saber onde é que você vai correr na rua, onde é que você vai ter uma academia, se quiser correr na Uhum. esteira. E assim foi indo, fui me adaptando. Hoje em Curitiba, corro no Parque Barigui lá, que é um parque sensacional lá, Não conheço o até Parque do tipo Guarani. Porra, é muito bom lá, é bonito, inclusive. É tipo Ibirapuera de São Paulo, é Barigui de São Paulo, de Curitiba. Uhum. Então, mas não parou não, Rodrigo. Eu deixei de fazer triatlo em 2017, porque eu Ah, tu tinha parou, nunca mais passado fez. triatlon, eu parei, porque eu queria, enfim, realmente focar mais em performance e queria fazer maratona. Eu nunca tinha feito uma maratona mesmo, 42 quilômetros. Tinha Sim. feito dentro do Ironman, mas com o objetivo de sobreviver, não com o objetivo de fazer performance. Então, como eu sabia que ia me mudar para São Paulo, ali na virada de 2017 para 2018,
eu sabia também que eu não ia conseguir, porra, nadar, pedalar, correr. Eu já sabia que a gente tem que viajar ali no início pelo treinamento, né? A gente entra como treinista, você passa por um treinamento que você conhece a parte industrial, fabril, conhece a parte comercial, conhece a parte realmente corporativa, escritório e tal. Então eu falei, vou focar só em correr, fazer maratona, e desde então fiz algumas maratonas aí e continuo treinando para maratona mesmo, para 42. Então o hobby não parou, não. Essa então, que vai ter agora esse final de semana, tu não vai participar então do Ironman? Não, infelizmente não. Confesso que dá vontade vendo a galera aí se preparando, dá vontade de fazer no que vem, quem sabe, mas não. Vou estar lá acompanhando, mas não vou competir, não. Como é que você acompanha isso? Tem que ir lá na praia, depois ter que Tem um monte de ao gente longo indo. da... Cara, é uma experiência muito legal, viu? Mesmo para quem não é do esporte, quiser conhecer, assim, é fantástico, porque você acha que todo mundo que está lá é homem, mulheres de aço, forte, sarado. Pelo Eu contrário, assim, acho que é isso também. Não, não é. Não é, inclusive você chega lá e você vê um monte de gente de idade, 70, 80 anos de idade fazendo, um monte de gente mais pesada fazendo também a prova e terminando. Então isso que é legal, porque a prova Caramba. realmente traz esse espírito de, porra, eu sou capaz de fazer qualquer coisa, se eu posso me preparar, se eu posso estar aqui correndo durante 12, 13, 14 horas e terminar um negócio desse, eu sou capaz de fazer qualquer coisa na minha vida, né? Então isso é um estímulo gigantesco de autoestima. O que é acompanhar? Eu desde 2011, também antes ainda de entrar na UFSC, eu participo da prova como staff. Eu realmente trabalho na prova, voluntário também, sem remuneração, até hoje. Mas porque eu gosto de fazer parte da prova. Então, eu participo. A gente chama de transição quando você sai de um esporte para o outro. Então, quando o pessoal sai da natação, do mar, ali em Jurerê, para pegar bike e começar a pedalar, eles têm que tirar a roupa de borracha. E a gente tem um grupo ali, que fica no 12 ali, para quem é de Floripa, do lado do P12, inclusive, lá em Jurerê, umas 30 pessoas só para tirar a roupa de borracha dos atletas. Então, eu trabalho de staff lá e gosto de fazer parte da prova sim. Então, a gente fica lá ao longo da manhã e depois eu encontro meus conhecidos, amigos, amigas ali, tanto que estão fazendo a prova e você torce junto, quanto os que estão ali acompanhando também. Então, você fica o dia inteiro em Jurerê, ali na Búzios, que é aquela avenida principal, vendo a galera passar de bike, depois a galera correndo, e você lá torcendo junto, enfim. Então, esse é o acompanhar da prova. Bacana, então. Então, esse final de semana aí, quem quiser, né? Venha para Florianópolis, Ou visite quem a nossa já Ilha é da daqui Magia. também, né? Bom, então, a princípio, eu acho que... Não sei se tens mais alguma dúvida em relação à trajetória dele, Guilherme. Não, e ainda mais acho que a gente tá no limite do tempo dele, né? Já Sim. passou das Não, mas 7h30. tô tranquilo aí, podem ficar à vontade. Ah, Se, tá. se, se vocês tiverem alguma pergunta boa para alguém aí que eu não respondi, pode fazer também. Eu não acho que a gente já Tens pode passar. alguma... Você pode contar? Ou fica à vontade? Não, eu acho que eu já Aham. me Foi satisfiz muito bastante interessante, em já falou relação bastante a... sobre o processo de trainee lá. E isso eu acho que é o que os pessoal tem mais medo, é saber entrevista de emprego, treinamento para emprego. Isso é uma coisa que o pessoal tem muito medo. Eu acho que foi bem legal mostrar a visão ao contrário, assim, também. Bom, eu vou Boa. perguntar talvez alguma questão sobre as corridas ali, né? Tu já chegou a participar de alguma corrida, assim, ganhar alguma medalha, algum troféu? Medalha todo mundo ganha. Todo mundo ganha A medalha no medalha de final honra ao de, mérito, de Olimpíadas do Colégio. participação. Mas o esporte para isso é legal também porque tem classificação por faixa etária. Então eu já ganhei algumas provas na minha faixa etária. Tipo assim, dos 18 aos 20, eu não ganho geral, né? Mas dos 18 aos 24 anos, na época, eu fui o primeiro colocado daquela prova X. Ganhei um troféuzinho e tal. Aí só os primeiros ganham realmente. Mas assim, dinheiro, nunca ganhei. Aliás, acho que tem um fato curioso aí, para citar bem rápido, eu consegui um apoio esse ano de uma marca esportiva, que é a ASICS. Então, esse Ó, ano aí, ó. eu estou Eu não ganho dinheiro, sendo mas já tá. patrocinado aí pela ASICS, enfim, recebo o produto deles. O compromisso é continuar com a minha rotina, sendo quem eu sou, enfim, compartilhando meus aprendizados, histórias no esporte, só que agora com as roupas da ASICS, que eu já usava, já curtia os tênis, enfim, então é super legal, assim, de ter o apoio. Eles fazem um processo seletivo anual para realmente amadores que têm uma vida, que não vivem do esporte, né, mas que trabalham numa empresa ou que tem uma história de superação gigantesca, enfim, participarem do processo. Ali eles selecionam algumas pessoas, poucas pessoas, acho que são 15 hoje no país. E esse ano eu tentei pela quarta vez o processo seletivo, então mais um aprendizado aí, porra, persistência, faz parte, você tentar uma vez, não passar, aprender, tentar de novo e corrigindo até que dê certo. E deu certo, cara. Para mim foi, eu agora em 2022, com 11 anos de esporte,
é muito legal ter o apoio de uma marca e poder participar dos eventos que eles promovem. Eles têm toda uma questão de promover experiências bacanas para a gente, participar de evento, correr as provas dele. Eu, mês que vem, vou viajar para o exterior, até por conta da empresa, ganhei um Pô, sorteio bom Pô, demais. vai então ter já é o hobby que tá rendendo frutos, assim. É. assim, ó, eu não ganho dinheiro, mas eu também mas eu deixo de gastar, pelo menos, com algumas coisas. Então, para isso é muito legal. E, enfim, acho que tudo que a gente conversou aqui, seja nível profissional, pessoal, acadêmico, universidade, acho que tudo faz parte de uma conquista dessas também, né? Porque a gente Uhum. vai sempre aprendendo conforme as coisas vão acontecendo na vida, né? Sim, sim. Pô, bacana, bacana. E eu perguntei ali das medalhas, eu ia perguntar se tu já ganhou algum dinheiro alguma vez com corridas, mas a princípio não, né? E Não, aí não. essa parceria que tu conseguiu, tu fez ali o processo seletivo para conseguir, né? E aí agora que tu conseguiu, tu tem ela vitalícia ou precisa ficar a cada 4 anos fazendo o processo seletivo de novo para renovar? Como é que é? Tem processo seletivo todo ano. Esse ano foi o quarto seguido que eu tentei. Uhum. E a gente assinou um contrato, enfim, como qualquer acordo, que vai até o dia 31 de dezembro desse ano. Chega lá no final do ano, eles decidem por renovar ou não. Enfim, conforme o Uhum, retorno que a gente trouxe para o que eles esperavam, né? Uhum. A ASICS, nesse sentido, fala muito de qualidade de vida no sentido de cabeça boa, de corpo sã, mente sã. Inclusive, ASICS significa isso em latim, né? Enfim, mente sã e um corpo são. Então, é menos sobre performance, é menos sobre ganhar prova e mais sobre estilo de vida, mais sobre a Uhum. gente incentivar alguém que é sedentário a, começar a se mexer, a fazer uma caminhada, a fazer algum esporte que ela tem interesse. Então, é muito disso que eles vão avaliar. Claro, a gente tenta compartilhar em mídias sociais e tudo mais um pouquinho da sim. rotina para estar promovendo a marca com esse estilo de vida, né? Então, é isso. Final do ano, se eles estiverem satisfeitos, eles renovam o contrato aí por mais um. Boa sorte pra ti nesse ponto, né? Se tiver alguém olhando aí, ó. Até uma curiosidade, quando tu falou ASICS, veio na minha cabeça, essa semana eu vi um videozinho no Instagram que o cara tava ensinando a como comprar 2 tênis da ASICS pagando um só. E é uma parceria com a Mastercard, né? Quem tem cartão da Mastercard tem essa opçãozinha lá, então é só pesquisar aí na internet que Tá, essa eu não vocês vão conhecia, saber. não. Vou dar uma olhada aí. Isso. Então quem estiver assistindo também, que tá Tem um precisando aí de cashback? um tênis para começar a correr, começar a caminhar, a ASICS tem essa parceria com a Mastercard. Pô, parece que a gente tá sendo Legal, legal. patrocinado pela ASIC. Não tô sendo, é voluntário. É É voluntário, voluntário. é É pela voluntário. Parceria voluntária. Mastercard. Mas se eles quiserem nos patrocinar, não tem problema, a gente aceita. É. Bom, mas Boa, acho que é legal. isso. Vamos pedir pro Gustavo dar aí o Os conselhos conselho final finais dele aí. aqui. Agora é o teu momento. O que que tu aconselha o que que tu quiser pros seus ouvintes, seja na parte de engenharia e produção, seja na parte de vida, seja faça Pra quem quer esporte. correr, fazer um Ironman. É. Pô, a gente falou bastante coisa aí, né? Eu acho que, talvez não em ordem cronológica aí, mas eu acho que o Uhum. esporte, seja ele qual for, é uma válvula de escape importantíssima. Não só esporte, vamos pensar em algum hobby que a pessoa Qualquer tem. hobby, né? Então, eu acho que é importante, seja esporte, seja estudar algum assunto, aprender uma habilidade, enfim. Eu acho que a pessoa precisa viver a vida dela Uhum. além do estudo, além da profissão, né? Você tem que ter mais coisa para fazer. E eu acho que isso serve em momentos que a gente está para baixo, isso serve em momentos que a gente está estressado, chateado, enfim. Então isso é importante. A gente falou muito aí da questão do, acho que do autoconhecimento, quando você está no processo de escolha de curso no vestibular. Acho que o que vocês fazem aqui de convidar o pessoal de vários cursos para contar uma experiência super bacana. Acho que quem está assistindo aí pode ter acesso a essas informações muito mais fácil do que na época que eu fui tentar pré-vestibular, há 10 anos atrás, tentar um vestibular, né? Então, busca se informar, negócio que eu fiz a minha vida inteira, né? Já na época do pré-vestibular eu fiz isso, mas ao longo dos meus processos de Ambev também, assim, busquem pessoas que já estão naquela situação que você quer chegar. Se você está hoje no vestibular, você quer fazer, sei lá, engenharia mecânica, quer fazer medicina, conversa com alguém que já está lá dentro, né? Essa é a parte prática, além do que a gente está conversando aqui. Se Uhum. você quer entrar numa empresa, isso eu fiz também, sempre foi muito bom para mim. Busca quem já está lá dentro, quer entrar no processo de estágio, vê quem já é estagiário lá dentro, quem que já foi estagiário. Pergunta para essa pessoa, pô, como é que é? Como é que é o dia a dia? Né? O que eu posso falar para me destacar? A verdade é que eu nunca passei sozinho nos processos seletivos. Eu sempre conversei muito com as pessoas, peguei dicas, não só dicas de o que eu tenho que responder se me perguntarem isso, mas dicas do tipo, o que tem alta hoje aí dentro, né? O que eu poderia abordar? Então, acho que isso é importante também. Questão de network, né? Tudo isso acaba concluindo de que é importante a gente ter uma rede grande de contatos. E por mais que a gente tenha brincado aí, eu tenha falado da questão da engenharia mecânica, de não ser meu foco e tudo mais,
Eu tenho o maior orgulho de ter feito engenharia de produção mecânica, de ser um engenheiro mecânico, e mesmo que eu não aplique nada disso, eu acho que hoje a engenharia, vamos falar da engenharia aqui, já que somos 3 engenheiros de forma geral, acho que ela forma seres humanos muito bons e muito capazes, né? Independente se eles vão trabalhar na área ou não. Se eu não me engano, estava até pesquisando antes aqui do papo, a estatística de quantas pessoas que se formam em engenharia realmente trabalham em engenharia. Se eu não me engano, é 58%. Ou seja, praticamente 2/3 se formam e não trabalham com engenharia. Né? Ou seja, é difícil entrar, é difícil mais ainda sair e a gente não trabalha na área. Mas por que a gente tem tanto engenheiro no mercado de trabalho? Porque, cara, como a gente falou aí no início, porque é uma pessoa que vai fazer uma matéria difícil e vai tirar 3 na primeira prova. Porra, isso liga o sinal de alerta. Como é que você passa direto lá no final do semestre, depois de mais 3 notas só? Pô, você se organiza, você tem gestão de tempo, você vai ter que se mexer e achar meios, ferramentas para você ir melhor na próxima prova. Você vai ter que correr atrás, fazer acontecer. E isso é o que a gente precisa hoje em qualquer emprego, seja público, privado, empreendedorismo, seja... Então, eu acho que o curso em si, mais importante do que aquilo que a gente está se formando vai ser o que a gente fez ao longo da faculdade e acho que a pessoa que a gente é lá no final. Então, acho que esse pode ser o recado final aí, que não se prendam só às disciplinas. Nota boa é importante, acho que estudar bastante é importante, principalmente para não passar uns perrengues aí que eu pelo menos passei. Mas eu acho que mais importante que isso, acho que são os contatos que a gente faz, são as experiências fora de sala, e tudo que a gente desenvolve conforme as coisas dão certo ou errado durante a graduação. Mas no final está aprendendo o que mais importa. Então tá, Gustavo, agradeço aí pela presença aqui, pelos conselhos que foram muito produtivos. E o Rodrigo quer despedir ou vamos... Não, eu só ia destacar ali uma coisa que ele falou, que eu também concordo bastante, que ele falou que ele descobriu que ele não gostava, né, nas experiências que ele fez. Porque às vezes é difícil a gente dizer o que a gente gosta, saber o que a gente gosta, mas o que a gente não gosta a gente consegue ter clareza. Sim, uma coisa que irrita a gente. Então eu só queria assim. reforçar isso. Então tá, gente, eu agradeço a presença de todos. Vocês que nos ouviram até o fim, deixem um like aí no vídeo. Comentem se tem mais alguma pergunta pro Gustavo. Nós deixamos o Instagram dele junto com o nosso lá nos destaques. Então talvez vocês possam perguntar diretamente a ele. Então tá, gente, agradeço a presença e até o próximo vídeo.